Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. E como você já sabe, este mês de maio nós estamos na campanha do Maio Laranja, um mês de conscientização sobre a importância da prevenção do abuso sexual infantil. E é claro, como eu sempre falo, não é só um mês que nós precisamos falar sobre esse assunto, não é só no mês de maio que nós precisamos conscientizar a população e proteger nossas crianças. Todo dia precisa ser o dia 18 de maio. Mas todos os sábados eu tenho trazido aqui convidados para dialogar sobre esse assunto tão importante e para que você aprenda ainda mais sobre a importância e sobre os direitos das crianças e adolescentes. Nós indicamos na semana anterior a leitura do livro Toda Criança Precisa de um Herói, que fala sobre o Estatuto de Direitos da Criança e Adolescente. Nós tivemos aqui nas últimas lives a participação da doutora Thais, uma juíza que compartilhou aqui a atuação do judiciário nessa causa. Tivemos a participação de mães na véspera do Dia das Mães. E hoje nós temos uma convidada que veio de muito longe. Pensa, uma pessoa que veio aqui de Portugal para o Brasil e que tem uma história belíssima neste tema relacionada ao abuso sexual, à prevenção do abuso sexual infantil, e ela vai contar a história dela pra gente. Você não pode perder. Inclusive, você já deve compartilhar essa live para os seus amigos, para os adolescentes que querem entender, que precisam identificar a situação de abuso, de violência, como denunciar, o que fazer diante disso. Nós precisamos falar com os pais, com os educadores, com quem trabalha com criança e adolescente, mas também com os próprios adolescentes, com as próprias crianças, porque elas é que são os alvos, são as vítimas, e elas também precisam saber se proteger, saber se defender. Então, já vou apresentar para vocês aqui, sem muita enrolação, a convidada de hoje, a Margarida Ferraz. Margarida, muito prazer em recebê-la no Pode Ler. Obrigada, Cléber. É um prazer meu poder estar aqui no Brasil a servir a comunidade também brasileira, que muito me diz e que está aqui no meu coração mesmo. Não sendo eu brasileira, mas trago o Brasil também comigo. Já percebemos que o sotaque é um sotaque português original. Original, não sou falsificada, sou portuguesa da gema, como diz brasileiro, mas cresci, vivi e sou mesmo de lá. Muito bom. É uma alegria recebê-la aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de passarmos tempo juntas hoje, de fazermos atividade com crianças, e eu percebi o amor com que você ensina, porque você é educadora também, né? E é lindo de ver a paixão por ensinar crianças e adolescentes. E eu acredito que quem está em casa já está curiosa para saber um pouco mais sobre a sua história, de onde que surgiu essa missão defesa da criança e adolescente, principalmente relacionada ao abuso sexual. Esta é uma missão que muito me diz, até porque a forma como eu dou esta palestra às crianças é um pouco daquilo que eu gostaria que alguém tivesse feito na minha infância, que alguém me tivesse alertado sobre que há toques bons, há toques maus, há segredos bons, há segredos maus. Um segredo bom é como se fosse uma surpresa, nós podemos guardar, porque no momento certo vai poder ser revelado, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade. Desde bem cedo que eu conheço esta realidade do abuso sexual. Eu fui muito resumidamente, até porque tenho um livro Pérola que conta a minha história, escrita por uma amiga minha que é brasileira, que é escritora, mas o meu livro da autobiografia vai sair brevemente, mas este livro conta a minha história de uma forma romanceada. Então eu vivi num momento muito difícil da minha infância, na extrema pobreza. A minha comida era acatada praticamente dos contentores do lixo, e quando eu tinha 6 anos a minha mãe acabou por abandonar o lar e nós fomos colocadas numa instituição de crianças, eu e a minha irmã numa casa para meninas e os meus irmãos numa casa para rapazes. Mas desde bem cedo, quando eu tinha 8 anos, ao passar férias com o meu pai, infelizmente meu pai era um alcoólatra, ao passar férias com ele, certa noite ele colocou-me na cama dele, tirou-me da minha cama com os meus irmãos, colocou-me na cama dele e acabou por me estuprar
com uma faca apontada ao pescoço: se tu gritas, tu morres. Então, como é que uma menina de 8 anos vai reagir a um homem que diz: se tu gritas que morres, quando eu já tinha visto ele esfaquear a minha mãe antes dela ter saído do lar? Então voltei para a instituição, fui para o hospital primeiro, claro. Lá os médicos disseram que eu não podia ser mãe nunca, e hoje eu tenho 4 filhos, tenho 4 rapazes. Temos, eu e meu marido, não é? E voltei para a instituição, um tempo bem penoso. Nessa instituição tinha lá um padre, esse padre acabou por abusar de algumas meninas, incluindo a mim, dos 9 aos 10 anos. Aos 12 anos eu saí da instituição, fui viver com a minha mãe, finalmente voltei a ter ligação com a minha mãe, e aí a minha mãe e o meu padrasto viviam juntos, e o meu padrasto abusou de mim também. E aos 12 anos, mais 3 homens diferentes, fora do contexto familiar, também abusaram de mim. E nós vemos que a maior parte dos abusadores são pessoas do contexto da família, de amigos, de conhecidos. Aos 13 anos eu conheci um casal pastoral de uma igreja e comecei a frequentar a igreja, e eles convidaram-me mais tarde a viver com eles. Eu aprendi ali o que era ter uma família, não sabia nunca o que era uma família, o que era um beijo, o que era um abraço, o que era um carinho, e ali aprendi a ser amada, respeitada. Porém, nem tudo foram um mar de rosas. Quando eu tinha 14 anos, esse pastor começa a abusar também de mim. Estamos a falar já de uns quantos homens. Aos 15 anos eu tive que passar férias com a minha mãe de sangue, e o meu irmão que vivia com ela também me estuprou. Então, ao todo, nós estamos a falar daquilo que eu me lembro, porque se for mais atrás, a história poderá ser ainda diferente, para pior também, mas daquilo que eu me lembro, se foram 8 homens diferentes do contexto geral, no contexto geral. Então, foram dos 8 aos 21 anos, 8 homens diferentes, que se aproveitaram da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, porque é isso que os agressores querem. E quanto mais vem uma criança vulnerável, mais é onde eles vão atacar. E nesses, a partir dos 17 anos, quando o abuso continuava, infelizmente acabei por engravidar desse que me criou como filha, desse homem que me criou como filha. Acabou também por provocar o aborto. Depois da gravidez, ele próprio provocou o aborto. E são situações que nos deixam marcas profundas. Marcas, porque o abuso sexual, infelizmente, é dos piores traumas que existe para a humanidade. Ou a pessoa se recupera, se restaura, mas isto não dá para ser um caminho solitário, tem que ser um caminho acompanhada, e eu como cristã digo que foi muito graças a Deus que eu estou onde estou, que eu sou o que sou, porque Deus o é em mim, não tem outra forma. Quem acredita, quem não acredita, mas esta é a minha realidade. O Deus em quem eu acredito, foi Ele que me livrou, e hoje eu sinto que eu sou curada para curar. Então, o que é que eu iria fazer com a minha dor? Entrei num processo terapêutico. Já casada, mãe de 4 filhos, tentei o suicídio, porque não aguentei a minha dor, não aguentei aquela pressão. Ter filhos, olhar para eles, rever a minha história através dos meus filhos, ver a idade deles conforme eles iam crescendo. Eu passei por isto, eu passei por aquilo, eu não sou uma boa mulher, não sou uma boa mãe, não sou uma boa esposa, eu não sirvo para nada. Então, se eu não sirvo para nada, o melhor é terminar com a minha vida, porque o meu marido pode voltar a casar, ele pode escolher uma melhor mãe para os meus filhos, e eles vão ser muito mais felizes do que a minha presença na vida deles, que neste momento não serve para nada. E aí saí de casa pronta a cometer o suicídio. Eu fui para cima de uma ponte. Eu tinha começado terapia há 3 semanas atrás e fui para cima de uma ponte porque queria acabar com a minha história. Por baixo dessa ponte passava o trem. Nós em Portugal chamamos de comboio. Então passava o trem e eu estava decidida a despedir-me dos meus filhos. Esta talvez da minha história toda, que foi difícil toda a história, mas da minha história toda até aqui, talvez o que mais me custe pensar é a asneira que eu ia fazer. Eu ia deixar 4 filhos lindos, porque eles são lindos, não é por eu ser mãe deles, mas eles são 4 miúdos, 4 crianças fantásticas. Hoje 2 já são casados, os outros já são adolescente e pré-adolescente, mas eu ia fazer uma asneira tremenda. Ia terminar com um homem maravilhoso que é o meu marido,
e isto eu tiro-lhe o chapéu ao homem que não desistiu de mim. Ele obrigava-me a ir às consultas, vais porque tu precisas, eu não vou nada, não aguento mais. E nesse dia, quando eu estava a alçar a minha perna para subir na ponte, o meu celular toca e eu tinha dito que eu não ia atender nenhuma chamada que viesse de números desconhecidos. Aquele número veio do número desconhecido e eu atendi e do outro lado disse: Margarida, daqui é a sua psicóloga, por favor, sai daí, vamos caminhando enquanto conversamos. E eu olhei para todos os lados, para todos os pontos que a rua tinha e eu não a via. Eu perguntei: doutora, a doutora está onde? Eu estou em Lisboa, no meu consultório. Eu estava a cerca de 15 km dela, que é onde eu vivo. E aí ela disse: sai daí, vamos caminhando. Eu disse: não, a doutora está aqui. Eu não estou, Margarida, estou em Lisboa. Mas por favor, sai daí. Sai de onde estás e vamos conversar. E aí eu comecei a conversar com ela, Quando eu dei por mim, eu já estava longe daquela ponte. Eu não queria terminar com a minha vida. Assim como muitas vítimas que sofreram abuso sexual, quando chega a esta altura de desânimo, de opressão, de angústia, elas não querem terminar com a vida delas. Elas querem terminar assim com a dor que vai dentro do coração delas, da alma delas. Porque é uma dor tão grande, que mata, que destrói sonhos, que destrói vidas, que destrói relacionamentos. Muitos relacionamentos sexuais entre marido e mulher muitas vezes não dão certo porque as vítimas não estão curadas, porque as vítimas não estão restauradas, porque há uma dor tão grande que tomam os maridos como sendo um abusador também, porque não conseguiram superar. Eu costumo dizer que eu tinha na minha cama 8 homens diferentes, além do meu marido. Enquanto eu não fiz o meu processo de restauração, de limpar o trauma, eu continuava com aqueles 8 homens na minha cama. É uma cama pequena para muita gente, não é? Sim. Até que eu decidi: não, isto tem que terminar. E aí, quando mais tarde, depois dessa, voltei à consulta com muita mais frequência, e mais tarde eu pergunto: doutora, o que é que aconteceu naquele dia? Ela só disse: eu senti uma voz que me disse: liga para a Margarida porque ela vai se matar. E foi no momento exato, na hora exata, no local exato. Então, como não acreditar que há um Deus que olha por nós? Eu acredito neste Deus. Acredito naquele Deus que restaura, que salva. E hoje eu tenho esta missão, curada para curar. Eu posso ser voz, eu posso levar esperança não só a adultos. E quantos são os adultos que eu encontro na minha jornada, no meu caminho, nas minhas palestras, ao final de cada palestra? Adultos que vêm chorar agarrados a mim e dizer: eu não consigo falar nada. Eu digo: não precisa falar nada. Eu entendo a sua dor. Eu não sei a dor que aquela pessoa está a passar, porque cada abuso, cada forma da pessoa ser tocada, ser maltratada, é uma dor única e nós não podemos comparar a dor de ninguém. Mas eu, enquanto na minha experiência, eu posso tentar imaginar o que ela pode estar a passar. Portanto, eu também costumo dizer que o passado não tem que definir quem nós somos e que ninguém aqui é vítima daquilo que aconteceu, é culpada daquilo que aconteceu, mas é culpada sim com aquilo que faz com o que aconteceu. Ou se quer tornar-se uma pessoa amarga e destruir tudo à sua volta porque acha que é uma pessoa ruim e vai destruir. Ou então uma pessoa que diz: não, eu posso lutar, eu posso escolher, eu posso tomar uma decisão de seguir avante, de transformar a minha dor em missão. E foi isso que eu fiz, com ajuda, claro, sozinha não conseguia. Foi isso que eu fiz. Eu usei a minha história. Depois da minha terapia, eu podia ter ficado muito bem no meu cantinho, no meu sofá, a curtir, a aproveitar os meus filhos, o meu marido. Mas não. Eu sei que os meus filhos e o meu marido estão protegidos. Eu não consigo protegê-los 100%, mas sei daquilo que eu já ensinei que eles podem ter uma vida diferente. Agora, tem muitas crianças ao meu redor. Tem muitas crianças que nunca ouviram falar que há toques bons, que há toques maus. Há muitas crianças que vivem o abuso sexual, infelizmente, como sendo o único tipo de carinho que elas têm na vida. É um carinho doentio, mas para elas é um carinho. E se aquela é a única forma de elas sentirem esse carinho, então podem ser tocadas. Porque elas gostam. Ah, mas tu gostaste.
Não é a criança que gosta, não é o adolescente que gosta, não é o adulto que gosta, é o corpo que manifesta. Nós temos manifestações corporais e isso que acontece. Portanto, no abuso sexual nós muitas vezes pensamos, se ela não contou nada é porque estava a gostar, se ela está a gostar é porque a culpa é dela. É mentira, é o nosso corpo que tem sensações. Como é que nós podemos culpar uma vítima de ter gostado quando o corpo reage? Quando nós recebemos um abraço caloroso de alguém, nós sentimos que algo bom está dentro de nós. E no toque é a mesma coisa. Um toque começa com o braço, um toque vem para a boca, um toque vem para as mamas. E vai dar-se sensações de prazer. Não quer dizer que a vítima quer esse prazer. Então é preciso desmistificar que o abuso sexual não dá prazer, não tem sensações prazerosas. Tem, infelizmente tem. E é preciso compreender isto, quer educadores, quer pais, quer cuidadores. Precisamos entender isto. A criança não está a gostar do que está a acontecer, mas ela não sabe a outra realidade. E é difícil viver com isto. Então eu hoje transformei a minha história de dor naquilo que seria o fim, naquilo que pode ser o início para uma nova vida para quem está à minha frente. E muitas vezes, a maior parte das vezes, eu faço este trabalho voluntário. Eu não recebo para fazer este trabalho. Muitas vezes é com ofertas que eu recebo. Mas eu sei, eu posso não ganhar nada neste mundo, na Terra. Mas eu sei que um dia, o facto de ter salvo uma criança, que seja, eu não vou salvar todas as crianças do mundo. É como aquela história do menino que está à beira do mar e tem montes de estrelinhas do mar ali na areia. Ele vai lá e pega uma, atira para o mar. Pega outra, atira para o mar. E vem um adulto com as suas ideias idiotas, desculpem o termo, dizer: menino, o que é que estás a fazer? Tu achas que vais salvar todas as estrelinhas? Senhor, eu sei que não vou salvar todas as estrelinhas, mas se eu conseguir salvar uma, já valeu a pena eu estar aqui, porque uma foi salva. E é isso que eu digo. Se salvar uma criança, se ter passado pela dor que eu passei, puder salvar uma criança, então a minha missão neste mundo está cumprida. Não quero voltar atrás para viver todo o processo que eu vivi, mas quero usar o processo que eu vivi para alcançar vidas, alcançar crianças. E eu estou neste ministério, nesta missão, há 8 anos. Vamos tirar 2 anos da pandemia. Nestes 6 anos, eu já alcancei mais de 54 mil vidas, não são números, são vidas, em mais de 2.100 palestras. Então, se uma pessoa sozinha, neste tempo, consegue fazer isto, imaginem quantas pessoas juntas, quantas crianças juntas nós poderemos alcançar. Quantas vidas nós poderemos salvar, acima de tudo, de serem abusadas, de serem estupradas. Ensinar as crianças que o corpo delas tem valor e que devem ser protegidas. Então, resumidamente, a minha história tem muito mais. Precisávamos de um dia inteiro ou 2 dias. Mas, resumidamente, dar esperança de que o trauma do passado não tem que definir quem nós somos. E hoje eu costumo dizer, eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente que luta para que outras crianças não sejam vítimas e que não possam chegar ao passo de sobreviventes, mas que possam chegar ao passo de ter uma vida plena daqui para a frente. É realmente uma história muito inspiradora e de superação. E talvez quem está em casa nos assistindo seja um adulto que ainda não foi curado. Uhum. E porque você está em casa e você carrega essa dor, você não consegue ajudar outras pessoas, como é hoje a missão de vida da Margarida. Então, só quem é curado pode curar. Somente a cicatriz pode curar. A ferida não vai ajudar ninguém. A ferida não vai te ajudar. Então, sozinha também você pode não conseguir superar o trauma de um abuso sexual na sua infância, na sua adolescência. Então, nós aqui falamos com crianças, com adolescentes, com pais, com mães, com uma rede de proteção e principalmente com você, adulta, mulher adulta, ou pode ser homem. Que não conseguiu superar esse trauma. Então, você não precisa chegar ao ponto de tirar sua vida para resolver isso.
Você pode pedir ajuda a seu círculo de convivência, ao pastor, a um profissional da área da saúde, alguém da sua família, alguém do seu ciclo de confiança. Como a Margarida mesmo falou, a força dela, hoje ela fala e ela transmite uma paz, ela transmite força, ela transmite superação. Ela venceu isso. Por quê? Primeiro porque ela reconheceu que ela precisava de ajuda e aceitou a ajuda da terapeuta, aceitou a ajuda do marido e das pessoas que estavam em volta dela. E segundo porque ela recebeu de Deus essa força, recebeu de Deus essa cura. Então, não tem como sozinha a gente vencer essa guerra, né? É uma guerra interior que vai matando um dia após o outro, né? Precisa também buscar em Deus essa força. Sim. Porque para ele não há nada impossível. Não. Aquilo que a gente acha que a gente só resolve acabando com a nossa vida, na verdade é uma ilusão, é uma mentira. Você precisa buscar nele essa força, essa solução e essa cura, né? E hoje a gente tem aqui a Margarida transformando vidas, alcançando pessoas, que eu tenho certeza que você já livrou muita gente de pular a ponte também, né? Tenho certeza disso. E também tem levado a educação como educadora, que é a profissão atual também, né? Como educadora, conscientizando crianças e adolescentes a prevenir, porque é muito mais difícil tratar o trauma do que prevenir o abuso. Então, nós também precisamos muito trabalhar na prevenção do abuso sexual infantil, e não é só no mês de maio. São todos os dias, em todos os lugares, onde você menos imagina, porque a maioria dos abusos vem de dentro da própria casa, de dentro da própria família, do ambiente onde a criança aparentemente está protegida. Então, nós precisamos ficar muito atenta a esse assunto. E, Margarida, o que você deixaria de mensagem para quem está em casa, apesar de que a sua história já é uma mensagem muito linda, mas se você tivesse hoje diante de uma pessoa aqui, eu sei que milhares nos assistirão depois, o que você diria para ela hoje? Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu diria o que sempre digo: a culpa não é sua. A culpa daquilo que aconteceu é toda de quem agrediu, seja que tipo de agressão for, seja emocional, física, sexual neste caso. A culpa não é da vítima, a culpa é do agressor. E quanto muitas vezes nós carregamos essas culpas, eu costumo dizer que nós temos uma mochila nas costas, carregamos muitas vezes uma mochila nas costas cheias de tijolos carregados de trauma, de dor, de abandono, de rejeição, de amor que não foi correspondido. Então, quando eu decido trabalhar cada tijolo, ele vai saindo. E quando tiro todos os tijolos de cima, de trás das minhas costas, então a mochila vai ficar vazia e eu vou poder continuar a caminhar de cabeça erguida e mostrar ao mundo que nós não somos aquilo que nos fizeram, mas nós somos alguém fortes, guerreiros, corajosos. Não estou só a falar para mulheres, estou a falar também para homens, porque são muitos homens também que chegam perto de mim e que choram a dizer que foram abusados. Muitos, só que eles têm menos coragem para falar do que as mulheres, porque o tabu é muito maior nos homens. Sim. Mas quem está desse lado a ouvir, não espere mais, procure ajuda, porque um dia pode fazer toda a diferença. E eu gosto de dizer, ter que remediar hoje, prevenir hoje, para não ter que remediar no amanhã. O amanhã já é tarde. E falamos muitas vezes, porque 1 a cada 5 crianças são abusadas sexualmente. 1 a cada 5, uma já é muitas crianças. Então que essa criança não possa mais, que as nossas crianças não possam entrar nas estatísticas. Eu sei que é impossível que isso aconteça, mas se todos nós fizermos um trabalho de formiguinhas, nós vamos alcançar um monte muito maior. E vamos alcançar crianças, para que hoje as crianças curadas hoje serão os adultos saudáveis amanhã. Então, está à espera de quê? Transforma a sua dor em algo bom,
porque há tantas crianças a precisar da sua ajuda, do seu aconchego, do seu acolhimento. Não fique aí onde está. Vamos à luta. Eu estou na luta e conto consigo também. Muito obrigada. Obrigada eu, Clébia. É sempre um prazer recebê-la no Brasil. Eu tenho certeza que você tem uma história que impacta qualquer país que você for, qualquer pessoa que ouvir, e impacta positivamente porque é uma mensagem de cura. Não é uma mensagem de dor, né? É uma mensagem de cura. E quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Margarida lá em Portugal e, na verdade, em todos os lugares que ela vai, porque ela viaja hoje o mundo nessa missão, você pode acessar o Instagram dela para acompanhar as postagens, as atividades que ela realiza, palestras, e em breve a biografia da Margarida vai estar disponível também para que você consiga entender um pouco mais os detalhes dessa história de superação que pode transformar a vida, né, ajudar milhares de pessoas o mundo afora, tá bom? Espero que você tenha gostado de estar conosco hoje no Pode Ler e nos vemos então no próximo sábado às 15 horas. Até lá. Até lá. Arrasou!